Vamos lá, Jacira. Qual o peso que a gente está numa era do network, né? Se fala muito em network. Né? Antigamente se falava QI, né? Falava até com preconceito. As pessoas falavam assim, entrou porque que é o quem indique. E hoje a gente acaba falando essa palavra, o network, porque de fato, né, nós vamos fazendo conexões no decorrer da nossa vida. Por exemplo, eu estava conversando com alguém ontem ou anteontem, não lembro, e a minha carreira profissional, assim, na área de segurança do trabalho, eu trabalho 14 para 15 anos, eu só trabalhei em uma empresa que eu coloquei esse currículo. Todas as outras empresas foi algum tipo de conexão, alguém que eu conheço. E não no indicar, tipo assim, poxa, não tem capacidade, não. Poxa, vem trabalhar na minha empresa, ou então, tem uma vaga aqui, poxa, se encaixa com fulano. Mas existem muitos trabalhos que a gente precisa, né, de fato, colocar currículo. A minha esposa, por exemplo, no tempo que nós estamos juntos, a maioria de todos, praticamente todos os trabalhos dela é de acordo com o currículo. Qual o peso do currículo para uma contratação, né? A importância que tem para quem principalmente está procurando e para quem precisa se recolocar no mercado de trabalho na área de SST. Como eu mencionei agora há pouco, né? Não basta você estar preparado, fazer curso, né? É importante esse documento e também é importante se cadastrar em sites de emprego, né? Como o vagas.com, Indeed. Também é importante se cadastrar nas empresas, no site das empresas, porque assim você vai poder ser chamado, vai poder enviar o seu currículo, fica num banco de talentos. Então, esses são os caminhos. E participar nos grupos de WhatsApp. Se hoje eu estou aqui, como você falou, né? Eu sou uma pessoa participativa. Né? O meu trabalho é referente ao currículo, entrevista de emprego, mas eu sempre tento contribuir na área de segurança do trabalho, porque eu quero me manter atualizada, eu gosto dessa área, então eu quero estar sempre participando e contribuindo da melhor forma possível. E o currículo realmente é, é, é o caminho, né? É a primeira conexão que um profissional ele vai ter com o RH. E, então, você tem que enviar um currículo que seja específico. Às vezes eu recebo currículo de profissionais que têm duas, três qualificações e coloca tudo no mesmo documento, né? Isso é um dos erros assim que pode atrapalhar para o profissional ser chamado, porque às vezes o recrutador ele está fazendo um processo de recrutamento só para a TST, só para a área mecânica, só para a área de logística. E o currículo ele tem que ser específico, ele não pode ser genérico, ele não pode ser generalista. Né? Você pode encontrar uma consonância, né? Você pode estar disponível para ajudar em outras áreas, mas a maior parte das informações tem que ser de uma forma bem específica. Para você não correr o risco também de ter, às vezes, você é eliminado, porque lá no objetivo tem muitas pessoas que colocam, eu quero desenvolver meu trabalho, eu quero aplicar tudo que eu aprendi, e acaba sendo uma informação que vai eliminar, principalmente se for uma empresa que utiliza um software para fazer essa avaliação de currículo, porque o objetivo ele tem que ser, você tem que definir em qual função ou qual área de trabalho você vai atuar. Então não pode ser só um blá blá blá. Eu quero desenvolver o trabalho. A gente que escreve muita coisa e não escreve a função. Então Isso que eu, isso que eu ia te é muito importante no currículo. Isso que eu ia te perguntar justamente, né? Se o currículo ele precisa ser específico, né, para aquela função ou para aquela determinada área também de atuação. Vou dar um exemplo que você acabou de falar. Por exemplo, eu sou técnico de segurança do trabalho, também sou engenheiro de segurança do trabalho e também sou tecnólogo em gestão da qualidade. Ou seja, são três profissões, vamos dizer assim. Então,
tudo bem, se for uma área de segurança do trabalho, penso eu que eu posso, né? Ou por exemplo, se eu estiver disputando uma vaga para técnico em segurança do trabalho, é relevante, de repente, eu botar essa informação, que eu tenho uma formação superior em engenharia, de repente pode me prejudicar na hora de eu conseguir essa vaga? Tem isso também, ou não? Ou pode Essa ajudar, por exemplo, ou a empresa pode achar assim, ah, é muito qualificado. Por exemplo, estou desempregado, não estou trabalhando como engenheiro, preciso trabalhar. Aí eu, poxa, tem uma vaga aqui para técnico, o salário não está ruim. Uma situação dessa, que acontece muito, a gente tem muitos colegas de trabalho aqui que são técnicos, são engenheiros, muitas vezes estão trabalhando como engenheiro, mas muitas vezes pega aquela oportunidade como técnico para poder, de repente, conseguir uma oportunidade lá na frente. Precisa especificar? Teoricamente, é a mesma área de trabalho, né, e deveria ser o mesmo currículo, né? Eu recebo muitos currículos de TST e de engenheiro de segurança do trabalho, e geralmente eu faço 2 currículos distintos, um para a função TST e outro para a função engenheiro de segurança do trabalho. E às vezes até um terceiro onde está alinhado ali, né, um com o outro, né, porque é a mesma área de trabalho, mas às vezes os processos de recrutamento são separados, então eu considero que é melhor enviar separadamente. Mas o TST, ele pode e deve colocar que ele tenha a qualificação em engenharia de segurança do trabalho, porque as exigências do mercado de trabalho estão cada vez maiores e a gente vê vagas para TST, para o técnico de segurança do trabalho e que tenha a qualificação, que tenha uma graduação. Respondi, Wellington? Exatamente, respondeu. Exatamente, assim, penso eu também, já tem acontecido isso. A gente estava até no grupo da faculdade, da galera que eu estudei, a gente estava conversando sobre isso hoje. Foi legal o papo, até me surpreendeu, porque colocaram uma vaga lá, não era nem para a galera que se formou na engenharia de produção, né? Então era uma vaga na área de qualidade, se eu não me engano. Era para assistente, não lembro se era qualidade, mas era algo relacionado à qualidade. Eu sei que era assistente, né? E aí colocou lá, desejável ter superior, engenharia, por exemplo. Aí o pessoal, pô, alguma galera, poxa, joguei meu currículo, joguei meu canudo no lixo, que é assistente, mas é, concurso superior e tal. E aí um amigo falou com muita propriedade. Ele falou, cara, se você tem experiência, se você está ganhando mais do que esse valor que está exigindo ali, se você tem essa experiência, beleza, de repente não é relevante para você. Mas de repente, para quem não tem experiência nenhuma, está parado, muitas das vezes pode ser uma forma de você entrar dentro do mercado de trabalho e de repente ir ganhando experiência e depois você ir para uma outra experiência. Então, na área de segurança do trabalho acontece muito isso. Às vezes o cara entra como técnico, mas ele já tem um curso superior ali, havendo uma oportunidade, ele acaba sendo aproveitado, né, numa coordenação, enfim, ou até para uma vaga como engenheiro de segurança do trabalho, né? Mas eu percebi, para mim, pelo menos, com muitos anos como técnico, eu até entrei em contato com a senhora, né? Eu fiquei muito na dúvida, assim, do meu currículo em relação à parte da engenharia de segurança do trabalho. De fato, eu fiquei porque, de fato, é uma outra... É como se fosse uma outra função, né? Uma outra tarefa, uma outra atribuição, né? Acho que essa seria a Um outro palavra, né? E o cargo, currículo precisa um outro acompanhar isso. cargo dentro da Acompanhar isso, né? empresa. Um outro cargo, né? Eu, Apesar de ser a é a mesma mesma área, área. exige algumas habilidades diferentes, né? Eu, quando trabalhei como professora, eu tive muitos alunos graduados. Eu tive 3 alunos, inclusive, que eram advogados. E uma das disciplinas até que eu ministrei para esses alunos era a disciplina de legislação. E eu até ficava olhando e digo, caramba, eu vou falar sobre legislação para alunos que são advogados. Eles já eram advogados há bastante tempo. E então eu tive alunos que eram tecnólogos, enfermeiros, formados em gestão ambiental, gestão de pessoas, em administração de empresa. Tinha muitos profissionais com várias graduações e então eu acho que é aquela atração que a gente tem
sobre segurança do trabalho. Como eu me apaixonei, eu acho que tem outros profissionais que reconhecem, se tiver esse conhecimento na área de segurança do trabalho, você tem uma habilidade a mais, né, para poder trabalhar em várias áreas. Segurança do trabalho está presente, né, em todos os segmentos.